No documentário Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime, recém-lançado pela Netflix, a técnica em enfermagem condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Matsunaga, aparece chorando ao encontrar seus familiares e se emociona ao dizer que vai implorar perdão à filha. Conta que era traída, ofendida e humilhada por Marcos, entre outras, entre outros relatos no depoimento dela. E a gente vai conversar agora com o jornalista Ulisses Campbell, autor da biografia não autorizada Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, com previsão de lançamento para agosto pela editora Matrix. E o livro serviu também de base, né, para a série, serviu também entre a pesquisa que se faz para uma série como essa, o livro também serviu muito pelos produtores. Ontem, essas coisas de internet são muito dinâmicas, né? Mas ontem, pelo menos, o documentário era o 5º mais visto na Netflix Brasil, né? Isso é dinâmico, muda a todo tempo, pode estar em primeiro agora ou em sexto, mas pelo menos ontem à noite o documentário estava na 5ª colocação entre os mais vistos do Netflix. Ulisses, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente sobre o seu livro. E a pergunta inicial é justamente o que é que motivou você a pesquisar um pouco a respeito desse crime, pesquisar um pouco da mulher, né, por trás do crime também, e tudo que envolve esse episódio que marcou a história do país, né? Muita gente lembra de alguns crimes, inclusive da própria Suzane von Richthofen, que você também escreveu um livro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Alguns crimes que são icônicos no país. Esse do Marcos Matsunaga foi um dos que chamou muita atenção. Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Qual foi a motivação inicial para de fato escrever esse livro e buscar um pouco mais de informações a respeito disso? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes de Feira de Santana. É um prazer estar com vocês de novo. Quando eu estava lançando lá o livro da Suzane, eu vim aqui com vocês. Muito prazer. Eu preciso fazer uma correção, viu, Fernando? O livro, ele não serviu de base para o documentário. Inclusive, eu tiro o chapéu para esses documentaristas que fizeram o documentário aí da Elise Matsunaga, porque quando eu visitava a penitenciária de Tremembé para fazer o livro da Suzane em 2018 e 2019, esse pessoal já estava fazendo o documentário da Elise. Ou seja, o documentário é antigo em relação ao livro. E numa das vezes, respondendo a tua pergunta aí, uma das vezes que eu estava lá na porta da penitenciária tentando entrevistar a Suzane von Richthofen na penitenciária de Tremembé, aqui no interior de São Paulo, eu testemunhei a primeira saída, que eles chamam saidinha, que é aquelas saídas polêmicas que as presas têm aqui em São Paulo. Matou a mãe, sai no dia das mães, matou o pai, sai no dia dos pais, matou o filho, sai no dia das crianças. São saidinhas bem polêmicas. Aí eu vi a primeira saidinha da Elise Matsunaga e teve algo que me chamou a atenção. A porta da penitenciária em dia de saidinha, Fernando, ela parece muito uma porta de colégio, porque as presas saem em grupos, só que elas não vão embora, elas ficam ali na porta da penitenciária. Aí tem um pipoqueiro, tem os familiares, os presos da penitenciária masculina vão para frente, para a porta da penitenciária feminina para chavecar as mulheres ali. Então fica um burburinho ali na frente da penitenciária. E a Elise, quando ela saiu pela primeira vez, o que me chamou a atenção foi que as presas e as pessoas na frente da penitenciária começaram a bater palma para ela. Começaram, tipo assim, a ovacionar a primeira saída da Elise. Aí na hora que a Elise estava entrando no carro da advogada, as presas estavam assim batendo muita palma, era uma salva de palmas, sabe aquela palma contagiante que um começa a bater, quando vê, no final estava até eu ali no meio de todo mundo batendo palma, que eu não sabia nem para que eram aquelas palmas. Só vim descobrir depois, assim, a Elise é uma presa muito querida pela comunidade carcerária.
E ali em Tremembé, isso é difícil de ocorrer, porque, por exemplo, a Suzane von Richthofen, ela é odiada pelas colegas de cela. A Ana Carolina Jatobá, que jogou a Isabela Nardoni junto com o marido pela janela aqui em São Paulo, também é odiada pela comunidade carcerária. Elas são odiadas pelo tipo de crime que elas cometem. A própria comunidade carcerária rejeita esse tipo de crime. Mas a Elise não, a Elise é o contrário, a Elise ela é muito querida. E isso me chamou a atenção ali naquele momento. Eu ainda estava pesquisando para o livro da Suzane, que eu não tinha nem começado a escrever. Isso era outubro de 2019. Aí me acendeu uma luz. Eu falei, as presas gostam da Elise. Aí isso começou a me despertar o interesse em saber um pouco mais da vida da Elise dentro da cadeia. Aí depois que eu escrevi o livro da Suzane, Suzane, Assassina e Manipuladora, também lançado pela Matrix, esse livro aí já está à venda em todas as livrarias do país, inclusive nas livrarias virtuais. Aí eu fiz o livro da Suzane. No dia do lançamento do livro da Suzane, o advogado da Elise, o Luciano Santoro, ele foi no lançamento do livro da Suzane e a gente trocou uma ideia. Aí eu comecei a pesquisar para o livro da Elise. O que me chamou muito a atenção já no início da pesquisa do livro da Elise é justamente isso, assim, muito que o documentário da Netflix mostra, que ela tem argumentos, quando ela fala por que ela fez, por que ela matou o marido, por que ela esquartejou o marido, quando ela conta também o que fez ela a chegar a esse ponto, aí a gente vai ficando assim um pouco comovido. Não que a gente apoie o que ela fez, não que a gente acha correto o que ela tenha feito, mas a gente começa a entender o que leva, quais são os sentimentos que levam uma pessoa a fazer isso. Pois é importante você falar isso, Ulisses, porque a gente tem de repercussão do documentário e redes sociais são um termômetro muito forte para isso, justamente essas duas opiniões, né? Claro, o crime por si só é algo que, como você falou, ninguém vai apoiar a realização de um crime, mas algumas pessoas compreendem o motivo que levou ela a esse extremo, outras pessoas até meio que taxam o documentário de ser uma tentativa de, não seria o caso de absolver, mas de colocar ela como mocinha na história. Como é que você vê toda essa repercussão nesse sentido e por onde que você passa no seu livro, né? Por que caminhos você vai? A gente tem a história do crime e a gente tem também a história por trás do crime, né? Fernando, assim, eu acho que o brasileiro, ele tem assim, com muito perdão da palavra, mas eu acho que o brasileiro ele tem um pouco de complexo de vira-lata em relação a esse tipo de documentário. Por quê? Porque a tendência, eu tenho acompanhado as redes sociais, é repudiar quando se faz aqui no Brasil, mas quando se faz lá nos Estados Unidos e o documentário chega aqui, todo mundo aplaude. Que é o que eles fazem, por exemplo, com o Ted Bundy, que é um dos maiores serial killer que já teve na América, e o seriado dele aqui no Brasil foi um sucesso. Então, se tu for ver os filmes que a TV passa mostrando os assassinos norte-americanos, ele é muito consumido aqui. Tem um seriado na própria Netflix, que por um tempo ele ficou entre os mais assistidos, que falava daquela Amanda Knox, que é uma americana que foi para a Itália e foi acusada de matar uma colega de quarto. Ou seja, eu acho que o brasileiro ele precisa consumir esse tipo de programa, esse tipo de informação com outro olhar. O que a gente tem que fazer, aproveitar esse tipo de material, é para tentar entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que decide matar o marido. A gente está em voga aí com esse caso de agressão desse DJ que agrediu a esposa e tal. As pessoas elas têm que
parar de se chocar, quer dizer, elas têm que continuar se chocando porque isso é horrendo, mas elas têm que começar a fazer um outro tipo de análise, assim, o que que faz um homem bater na cabeça, dar aqueles golpes ali no rosto da esposa e tal. A gente precisa consumir isso de outra maneira, é tentar entender porque essas pessoas, elas estão dentro da sociedade que a gente vive. A gente não tem como negar isso, essas pessoas não estão longe da gente. Essas coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Então eu acho que a gente tem que saber consumir esse tipo de informação. É para ficar chocado? Claro, é um crime bárbaro, são crimes bárbaros. Mas a gente tem também, a criminologia, ela existe muito para isso também, para fazer com que a gente entenda o que leva a pessoa, como ela arquiteta um crime desse. Em relação ao livro, o livro ele é bem mais amplo e bem mais completo que o seriado, porque um livro é um livro, né? A gente vai muito além. O seriado ele é muito feito em cima do que a Elise tem para dizer. Mas aí eu acho que nesse ponto esse seriado da Netflix ele peca, porque ele mostra a Elise como as razões da Elise por ter matado o marido, como ela sofre em relação a isso, a saudade que ela tem da filha. Mas a gente não pode esquecer que a Elise, ela não apenas atirou no marido, ela atirou e ela esquartejou o marido. Ela atirou no marido em fração de segundos, mas ela passou 6 horas esquartejando o marido. E o livro mostra que esse crime de esquartejamento, apesar de não ter sido o que causou a morte do marido, porque quando ela esquartejou ele já estava morto, mas o livro mostra que a Elise, como uma assassina, ela precisa ser muito mais analisada a partir do momento em que ela resolve esquartejar o marido em 7 pedaços. Então o livro ele explora muito esse lado psicológico dela. Porque, Fernando, tem muitos laudos psicológicos que o livro traz, que traçam um perfil psicológico da Elise. Inclusive, alguns desses laudos sugerem que ela seja psicopata, porque o ato de esquartejar, ele é muito brutal, sabe? Ele é muito horrendo. E não é uma coisa simples de se fazer. Ela mesma conta isso no documentário, que ela teve dificuldade. No depoimento em que ela confessa o crime, ela fala que ela levou 6 horas, que ela teve dificuldade, porque ela usa uma faca de cozinha. E esse esquartejamento ele é totalmente fora do padrão, porque os legistas do Instituto Médico Legal aqui de São Paulo, que já fizeram exames cadavéricos em outras vítimas esquartejadas, eles dizem que ela rompeu todos os padrões, porque ela começa o esquartejamento pelas pernas, quando a maioria das pessoas que cometem esse tipo de crime começa o esquartejamento pela cabeça, porque a pessoa não se sente bem em seccionar o corpo de uma pessoa conhecida olhando pelo semblante dela. Então, assim, até esse requinte de crueldade a Elise teve. Ela fez a degola por último. E ela só fez a degola porque o tronco não coube dentro da mala com a cabeça. Então ela foi obrigada a cortar para o tronco. Porque não sei se o ouvinte da Princesa FM lembra, mas ela esquartejou o marido dentro de casa, ela guardou, ela ensacou, ela esquartejou em 7 pedaços, ela ensacou os membros do marido em sacos de lixo biodegradáveis e arrumou esses em 7 pedaços, distribuiu em 3 malas e levou essas malas para uma área de floresta aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, na zona rural do município de Cotia, e desovou essas partes pelo mato. E voltou para casa fingindo que o marido tinha fugido com uma amante. Isso diz muito mais da Elise do que simplesmente ela pegar uma arma e dar um tiro na cabeça do marido, porque isso acontece todos os dias e mais de uma vez, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Mas o fato dela ter feito isso com o marido, ainda ter voltado para casa, fingido para a família dele que ele tinha fugido com uma amante,
Ela usava, Fernando, o computador dele, acessava a senha dele, se passava por ele, acessava o e-mail e mandava mensagens para a família: olha, não se preocupe que eu estou bem, não sei o quê. Aí ela descobriu na véspera de matar o marido que ele estava traindo ela com uma outra prostituta, que a Izzy, ela foi garota de programa. Aí ela pega um vídeo, um DVD com essas provas, mostrando o marido dela com outra, e vai mostrar para a família dele, para os pais dele. Olha, ele porque o Marcos Matsunaga, ele trabalhava na Ioki, que era a empresa da família dele. E a Ioki, ela estava no processo de venda quando ele foi assassinado e desapareceu. Então a família achava que ele tinha sido sequestrado. E a Elise dizia: não, ele não foi sequestrado, ele fugiu com uma amante, olha aqui. Ela é muito mais analisada no livro, no comportamento que ela teve entre ela matar o marido e ela confessar o crime. Esse intervalo de tempo, ele tem 17 dias. São esses 17 dias que o documentário explora muito pouco, que o livro se aprofunda. O que ela fez nesses 17 dias... ela escolheu cor para álbum de fotografia da filha. Ela foi na terapia 2 vezes se queixar que o marido estava com uma amante. Ela consolou a família do Marcos porque achava que ele estava... porque, na verdade, ainda tem mais um detalhe. O corpo do Marcos é encontrado nesse meio tempo, nesse intervalozinho de 17 dias, só que eles demoram a descobrir que foi ela que fez. Então, mesmo depois que o Marcos é encontrado todo esquartejado, ela continua amparando a família dele. Nossa, quem fez isso com meu marido? Como que puderam fazer isso com meu marido? Então, é mais ou menos esse comportamento frio, esse comportamento essa falta de empatia ali, essa dissimulação, é isso que é levado em conta no livro. Pois é, e chama a atenção quando você diz que nos próprios laudos que analisaram ela, aparecem traços de psicopatia, né? Em algum momento, né, nesse período de 17 dias, ela, claro, agia naturalmente, ao mesmo tempo em que conversava com a família, tentava, de alguma forma, colocar uma situação de que ele teria fugido ou algo do tipo. Você nota que era algo, claro, que para livrar a barra dela, né, para poder não ficar como suspeita do crime, mas de alguma forma tem traços de arrependimento nela, Ulisses? Fernando, eu vou te fazer um esclarecimento em relação a esses laudos, porque eu acho que isso tem que ficar bem explicado para o ouvinte. Quando o preso... Eu estou falando do sistema aqui de São Paulo, que ele é muito específico. Mas o preso que vai para Tremembé é a penitenciária aqui de São Paulo, em que ela acomoda todos esses criminosos que eles cometem crimes muito bárbaros contra familiares. Então, assim, matou o pai, matou a mãe, matou o irmão, com muita violência, vai para Tremembé, porque esses presos não sobreviveriam em outro tipo de cadeia. Então, quando esses presos eles começam a almejar regimes mais brandos, a saidinha, que é saída temporária, ou que é a liberdade, que é o regime aberto, que é onde tu cumpre o resto da pena em liberdade, a justiça chama esse preso e submete ao exame criminológico. Dentro do exame criminológico tem um teste de Rorschach. O teste de Rorschach é um teste projetivo formado por 10 pranchas com imagens abstratas. Esse teste é aplicado por psicólogos. Ele submete esse exame ao criminoso para descobrir o que se passa na cabeça do criminoso. O teste ele é tão poderoso que ele descobre os sentimentos que as pessoas têm que elas não desejam revelar. Então, assim, não adianta o preso chegar e dizer: ah, você está arrependido do que você fez? Ele vai dizer: tô muito arrependido. Só que aí, quando ele é submetido ao exame, ele vai detectar se esse arrependimento é genuíno ou fingido.
No caso da Elise, quando ela foi submetida ao primeiro teste de Rorschach, o laudo atestou que ela era arrependida e que ela não era psicopata. Esse é o laudo que a justiça pediu, feita por uma psicóloga chamada Cláudia Calegari, aqui em São Paulo. A família do Marcos Matsunaga não ficou satisfeita com o resultado desse laudo, principalmente porque, com a Elise fora da cadeia, seria natural que ela tentasse se reaproximar da filha que ela tem, que hoje tem 10 anos, e quem tem a guarda são os pais do Marcos Matsunaga. Então, o que a família do Marcos Matsunaga fez? Contratou novas psicólogas, credenciou essas psicólogas na justiça e submeteu a Elise a um novo teste. Então, é o resultado desses novos testes que atestaram que a Elise é psicopata. Tem aqui em São Paulo tem um psiquiatra forense que é muito famoso, ele se chama Guido Palomba. O Guido Palomba, ele é um dos maiores especialistas, Fernando, em mentes criminosas do país. Ele estuda a mente dessas pessoas. Ele já estudou a mente do Marcola, a mente da Suzane von Richthofen, a mente do Chico Picadinho, que era aquele serial killer que matava prostitutas aqui em São Paulo. Ele só investiga a mente desses criminosos. Ele também fez um laudo sobre a Elise. Esses 3 psicólogos contratados pela família do Marcos Matsunaga, é bom deixar claro, atestaram que a Elise tem psicopatia. Então, essa psicopatia, eles chegam a essa conclusão justamente analisando o que a Elise fez, logo depois de matar o marido. O Guido Palomba, ele é categórico em afirmar essa psicopatia da Elise, porque ele diz o seguinte, trocando em miúdos, ele diz, olha, se ela tivesse só matado o marido, e ela acabou confessando depois que matou o marido, se ela tivesse matado o marido e tomado outras providências para se livrar do corpo, talvez ela não tivesse esse grau de psicopatia que eles dizem que ela tem. Mas qual é o que coloca a Elise como criminosa no outro patamar? É a decisão de esquartejar o marido. Porque, Fernando, isso não é fácil. Isso não é fácil para ninguém. O próprio psiquiatra fala isso. Não é, além de você decidir fazer um crime brutal como esse, ele é um crime que ele demanda força física, ele demanda um equilíbrio psicológico, ele demanda um ódio. Tu tem que ter muito ódio da pessoa, porque eu não sei se o ouvinte em algum momento ali da vida já precisou tratar um frango ali para fazer pro almoço, pro jantar. É uma tarefa muito complicada. É complicado você desossar um frango, enquanto mais desossar uma pessoa. E a Elise, ela fez isso com uma habilidade que os legistas ficaram de queixo caído. Por quê? Porque ela consegue esquartejar o marido com uma precisão, com um talento tão grande, que ela passa a faca só nas cartilagens e nas articulações. Ela, em nenhum momento, ela corta osso. E ela consegue fazer um corte que os legistas ficam muito admirados, que ninguém nunca viu isso lá nos 40 anos que eles têm lá fazendo esse tipo de perícia. Ela consegue fazer um corte, consegue seccionar o marido na altura da cintura, ali logo na linha abaixo do umbigo. E isso preservando, inclusive, todos os órgãos, todas as vísceras. E ela secciona o marido ali e eles nunca viram isso, não aliena nenhum... os desmembramentos, quando eles ocorrem, inclusive na medicina, ela não é nem feita ali. Ou seja, ela usou precisão de técnica de enfermagem, que ela trabalhou em centros cirúrgicos de grandes hospitais em Curitiba. Depois ela se tornou garota de programa, se casou com o Marcos, ela conheceu o Marcos Matsunaga fazendo programas sexuais com ele, e depois ele levou ela para aprender a atirar e foram caçar no Canadá.
Então, nas caças esportivas que eles faziam no Canadá, eles caçavam animais de grande porte e acabavam esquartejando esses animais. Então, ela usou a técnica para esquartejar animal e com a técnica técnica de enfermagem em grandes centros cirúrgicos e esquartejou o marido. Pois isso chama realmente muita atenção, né? É algo que deixa a gente meio, como você falou, você deu um exemplo perfeito. Até para desossar um frango é difícil, imagine uma pessoa. E você imaginar essa cena, né? É algo que já deixa as pessoas muito, muito tocadas. Você também escreveu um livro sobre Suzanne von Richthofen, a gente falou sobre isso quando do lançamento do livro. E eu queria que você fizesse um paralelo, se é que é possível fazer entre as duas. Você conseguiu, nessas pesquisas que você fez de uma e de outra, encontrar semelhanças na personalidade? Em algum momento, os casos se aproximam um do outro? Claro que no caso da Suzanne von Richthofen, ela matou os pais, mas na própria personalidade das duas, de alguma forma, tem algo que se assemelha. Eu preciso falar que a gente está conversando com Ulisses Campbell, ele é autor da biografia não autorizada Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, e essa entrevista está não só aqui na Princesa FM Feira de Santana, como estamos em rede, né, Dilson Barbosa? Estamos também na Rádio Andaiá FM Santo Antônio de Jesus, Rádio Vale FM na cidade de Amargosa, Rádio Costa Sul FM na cidade de Jaraguá, de Canavieiras, e Rádio Jaraguá FM na cidade de Jacobina, pela Rede Baiana de Rádio. Então, de alguma forma, os casos se assemelham, ou pelo menos as autoras do crime de alguma forma têm personalidades parecidas, Ulisses? Fernando, elas têm muito em comum que elas eram mulheres da alta sociedade paulistana aqui. Elas eram... A Elise Matsunaga, ela tinha uma vida, ela se casou com um milionário. A Suzane tinha uma vida também bem abastada. Elas cometeram crimes, apesar de serem crimes diferentes, mas elas atentaram contra a vida de membros da própria família. Mas tem uma coisa, sim, que difere muito elas. A Suzane, ela tem traços de perversidade diagnosticado por psicólogos que a Elise não tem. E elas cumprem pena na mesma penitenciária. Elas estão, inclusive, na mesma ala, que é no regime semiaberto da penitenciária de Tremembé. Mas eu acho que a diferença, ela meio que acaba aí, porque a Elise, a Suzane, ela é mandante do crime. A Suzane, ela é muito mais esperta que a Elise Matsunaga. Porque se você for ver, a Suzanne von Richthofen não tem as mãos sujas de sangue. Porque ela arquitetou o plano, e quem mata os pais dela é o namorado, o Daniel Cravinhos, e o cunhado dela, o Christian Cravinhos, que vem a ser irmão do Daniel. Então ela bola um plano para ela matar. Mas isso não deixa de ser cruel, porque ela estava na casa enquanto os pais estavam sendo mortos. Os pais estavam levando pauladas do cunhado e do namorado no andar de cima, e ela estava no andar de baixo, tapando os ouvidos com as mãos para não ouvir os golpes. E a Elise não, a Elise, ela fez tudo sozinha. Ela matou sozinha, ela esquartejou sozinha, ela arrumou o corpo do marido na mala sozinha e levou para desovar sozinha. Então, eu queria aproveitar e dizer pro nosso ouvinte que, se eles tiverem mais interesse em material sobre o livro da Elise, ele vai sair só em agosto. O livro da Suzane, ele já está em todas as livrarias. Mas se o ouvinte quiser ter acesso a material, a fotos, vídeos sobre os dois livros, a gente tem um perfil no Instagram chamado Mulheres Assassinas, que lá tem muito material sobre a Suzane, sobre a Elise, sobre os dois livros. Tem algumas imagens legais lá também. Esse perfil também está no Facebook, Mulheres Assassinas. Bom, Ulisses, você disse que elas estão na mesma penitenciária, na mesma ala, inclusive. Você sabe se em algum momento elas tiveram contato? Eu sei que é algo que acontece lá dentro, mas nessas pesquisas você encontrou algo desse tipo? Tem uma coisa muito inusitada, elas se odeiam.
elas se odeiam, elas nem se falam. Que é o seguinte, o livro até conta detalhes desse relacionamento. Tem uma sequestradora muito famosa aqui em São Paulo, chamada Sandra Ruiz. A Sandra Ruiz, ela é mais conhecida pelo apelido de Sandrão. Inclusive, lá nesse perfil que eu te falei, Mulheres Assassinas, tem a foto de Sandrão. Sandrão é uma sequestradora que ela foi condenada a 24 anos de cadeia porque ela teve a ousadia de sequestrar o filho da vizinha, um garoto de 14 anos. Ela levou, junto com 2 comparsas, esse adolescente para um cativeiro aqui na cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. E ela cobrava resgate da própria vizinha sem dizer que ela era a sequestradora. Ela arquitetava para pessoas ficarem pedindo resgate por ela. E ela era tão ousada que ela consolava a família, que era meio amigo dela ali, moravam do lado um do outro, consolava enquanto ajudava, inclusive, que era uma família humilde, não tinha dinheiro para pagar o resgate. Eles começam a fazer uma vaquinha no bairro e a própria Sandra contribui com a vaquinha para pagar o resgate do garoto que ela sequestrou. Só que aí o que aconteceu? Ela pegou o dinheiro do resgate. Quando ela foi soltar o garoto do cativeiro, o garoto estava sem a venda nos olhos e reconheceu ela. Aí tu sabe, né, Fernando, quando o refém vê o rosto do sequestrador, ela matou ele. Ela matou ele com um tiro na boca, um tiro que varou o crânio e depois jogou o garoto num pântano que tem lá em Mogi das Cruzes. E ela foi descoberta, foi presa, foi julgada e foi parar lá em Tremembé. Quando a Sandrão chegou em Tremembé, ela começou a namorar Elise Matsunaga. Na verdade, quando a Elise chegou em Tremembé, Sandrão já estava lá, já tinha tempo. Sandrão era líder da cadeia. E para entender um pouco como se dá essas relações dentro da cadeia, essas mulheres que são líderes, porque o Sandrão ela tem uma aparência muito robusta, ela é muito musculosa, assim, ela tem um braço cheio de tatuagem e ela tem uma expressão de gênero masculina, então ela tá assim toda hora ela é muito bruta. Então esse tipo de preso dentro de Tremembé atrai a atenção de outras mulheres que querem uma espécie de proteção ali dentro. Quando a Elise chegou em Tremembé, a Elise é uma mulher muito bonita, Sandrão se interessou por ela e elas começaram a namorar. Ficaram namorando ali durante um tempo. Aí a Suzane von Richthofen depois se interessou por Sandrão também. Então Sandrão simplesmente trocou uma assassina pela outra. Trocou a Elise Matsunaga para ficar com a Suzane von Richthofen. E a Elise Matsunaga, obviamente, não ficou muito satisfeita com essa rejeição. Aí ela passou a ter a Suzane como desafeta. Olha só que caso até curioso, né? A relação entre as duas de ódio, né? Essa história ela tá contada no livro da Elise Matsunaga. O curioso, viu, Fernando, é o seguinte, que essa história é contada tanto no livro da Suzane quanto no livro da Elise, só que é contado com pontos de vista diferentes. No livro da Suzane conta qual a importância Sandrão teve na vida dela, que teve uma importância muito grande. Eu não sei se o ouvinte vai lembrar, mas a Suzane e o Sandrão, eles deram uma entrevista para o Gugu Liberato em 2014, se eu não me engano, ou 2015, em que a Suzane apresenta para o Gugu Liberato o Sandrão. Essa entrevista, inclusive, está no YouTube. Aí quem colocar Suzane von Richthofen em Gugu Liberato acha essa entrevista na íntegra. E então aí conta como foi importante Sandrão na vida de Suzane. E no livro de Suzane. No livro sobre a Elise, aí conta do ponto de vista da Elise. Ulisses, muito bom falar contigo. A gente poderia ficar aqui horas falando, porque são detalhes, né, que vão chamando a atenção, crimes que chocaram o país de fato. Parabéns pelo seu livro, né? Fica à disposição em agosto. O da Suzane von Richthofen já está, né, no mercado, já está disponível já há algum tempo.
E você me falava, a gente conversava ontem, que a ideia é fazer uma trilogia, né? Eu queria que você explicasse isso Sim. pra gente, nesse finalzinho de entrevista, falar um pouco a respeito dessa trilogia. Na verdade, são 3 volumes. O primeiro volume é sobre a Suzanne von Richthofen. Aí tem um segundo volume que é esse ano com a Elise Matsunaga. O terceiro volume, Fernando, eu vou ficar te devendo quem é a personagem por uma questão técnica. Ela ainda não foi julgada. Então, como ela não foi julgada, ela não tem uma sentença dizendo que ela é culpada, eu não posso nem chamar ela de assassina por enquanto. Eu tenho que esperar esse julgamento, porque eu não, seria leviano da minha parte me antecipar a um julgamento do tribunal do júri. Porque o que faz eu escrever que a Suzane é assassina, que a Elise é assassina, é o fato delas já terem sido sentenciadas pelo tribunal do júri. Mas aí, nos próximos anos, eu vou publicar mais um livro que completa a trilogia Mulheres Assassinas. Ulisses Campbell, colega jornalista, né, autor da biografia não autorizada Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, também fez o livro a respeito da Suzane von Richthofen. Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Sucesso na sua vida de escritor, na sua carreira de escritor. A gente sabe que não é fácil também, né? São Sim. carreiras que se assemelham, né, de jornalista e de escritor, mas o de escritor aprofunda muito mais as informações. Uma coisa ajuda a outra, mas o desafio do escritor, assim, eu que não sou escritor, eu posso dizer que eu acredito que deve ser muito maior do que o de jornalista, né? Mas, de qualquer forma, você aproveita uma coisa para a outra, né? Acredito também. Na verdade, eu não me considero escritor não, viu, Fernando? Porque eu só escrevo livro-reportagem. O escritor, eu acho que ele está mais ligado às obras de ficção, então é muito mais difícil. Eu sou jornalista e todos os livros da Suzane e da Elise são livros-reportagens. São grandes... É como se fosse uma reportagem extend, assim, uma coisa mais profunda. A maior dificuldade que tem nesse tipo de livro, Fernando, é justamente tu chegar à verdade, porque ali não pode ter nenhuma linha fora da realidade, porque são vidas de pessoas que estão aí, né? E fora isso, eu tenho que ficar baseado muito em documentos, em processos, em laudos, para o livro ficar muito próximo da verdade. Muitas entrevistas. Eu levo 2 anos fazendo esse tipo de pesquisa justamente para chegar à verdade dos fatos. Ou, pelo menos, que eu acho também muita pretensão achar que eu cheguei na verdade absoluta, chegar o mais perto dela possível. Porque escrever sobre esse tipo de crime, além de envolver o criminoso, a família do criminoso, as pessoas que estão em órbita ali da pessoa que cometeu o crime, tem também um lado dos familiares, né? Porque o livro, Fernando, ele não traz só, apesar do livro se chamar A Mulher que Esquartejou o marido, o Marcos Matsunaga, ele é muito presente no livro. O leitor vai saber quem era Marcos Matsunaga, como ele se tornou um dos executivos de uma das maiores empresas do ramo alimentício do país e como que caminhos ele traçou na vida até ele chegar a ser assassinado. Então isso traz muito ali o perfil do Marcos, como eles se conheceram, como ele se separou da esposa para se casar com a Elise. Isso está bem completo também no livro. Então é isso que dá trabalho, é você compor a vida dessas pessoas. Tá bom, forte abraço, sucesso para você e te agradece a disponibilidade de falar conosco, Ulisses. Obrigado, Fernando. Aí quando o livro estiver disponível, a gente volta a conversar, que aí já conversa no outro patamar. Eu mando um exemplar para você, você dá uma lida no livro e depois a gente já conversa sobre ele, que é mais interessante. Obrigado, vai ser um prazer muito grande, sem dúvida alguma. Conversamos então com Ulisses Campbell. Ulisses Campbell, ele é autor da biografia não autorizada Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, também, como eu disse, já escreveu um livro a respeito da Suzane von Richthofen.